Se você prestar bastante atenção, você vai perceber que a maior parte dos governantes do mundo estão usando as características dos cavaleiros de Apocalipse para subjugar e para controlar as suas populações. Você lembra de Apocalipse capítulo 6? Nós vemos ali que é solto o cavaleiro da guerra. Nós vemos também que é solto o cavaleiro da morte e o cavaleiro da fome. E dentre essas características desses cavaleiros, nós vemos também o agir da grande Babilônia. Presta atenção nisso, que eu tenho um vídeo aqui falando sobre a grande Babilônia e a indústria farmacêutica. É muito sério isso que eu vou te falar, queridos. E esse vídeo aqui não é um vídeo de conspiração, mas é um vídeo de revelação da palavra de Deus. As 4 características do Apocalipse, né? Aliás, as características dos cavaleiros do Apocalipse estão em governantes do mundo e eles estão usando essas características, eles estão usando esses motivos para controlar as suas populações. É bem verdade que não são todos os governantes, porque existem alguns poucos governantes de algumas nações que estão lutando por suas soberanias e eles querem a liberdade de suas nações. São poucos governantes e nós estamos enxergando isso ao vivo de maneira clara em nosso país. Agora, presta bastante atenção nisso. Para que as nações sejam subjugadas e para que aquelas características dos cavaleiros de Apocalipse se coloquem em uma nação, é preciso que esses governantes usem o poder judiciário, estabeleçam leis que são contrárias à palavra de Deus e estabeleçam leis que possam controlar as populações como se essas populações fossem gados. Os principais governantes, os poderosos deste mundo, eles não estão lutando mais apenas por dinheiro. Eles estão lutando principalmente para controlar as populações porque eles querem ter poder. Agora preste bastante atenção, queridos. Esse canal aqui não é um canal de geopolítica, não é um canal de conspiração, mas esse canal aqui é um canal que nós meditamos de maneira profunda na palavra de Deus. E para que todas essas coisas aconteçam, é preciso que esses governantes que querem controlar as suas populações, é preciso que esses governantes usem o seu poder judiciário, as leis dos países para controlar as suas populações. E quando essas populações estiverem sob este controle, esses governantes vão poder entregar esses países, essas populações, nas mãos de um governante único mundial. E nós já estamos vendo, né, a maior parte dos países do mundo caminhando para o mesmo pensamento, caminhando para pensamentos que excluem Deus e excluem a palavra de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, queridos. Por quê? Porque nós vemos todo esse cenário geopolítico e nós vemos também que a própria palavra de Deus usou as 12 tribos de Israel para nos mostrar o que vai acontecer no mundo, usou o cenário de Apocalipse, usou os profetas para nos falar que as soberanias das nações estão sendo subjugadas e essas nações estão usando o poder judiciário para subjugar essas mesmas nações. Você sabia que a tribo de Dan está sendo usada nos dias de hoje para que este governo único mundial seja estabelecido? Fica comigo até o final, porque essa é, sim, uma profecia maravilhosa. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Como eu falei, esse canal aqui não é um canal de geopolítica, não é um canal de conspirações, mas nós precisamos estar atentos como bons vigilantes a respeito dos acontecimentos do mundo e comparando esses acontecimentos com as revelações que o Senhor Deus deixou em sua palavra. Os profetas já profetizavam a respeito do que nós estamos vendo, do que nós estamos vivendo. E se você estiver dormindo, se você não estiver conectado com a palavra de Deus, se você não meditar na palavra de Deus, se você for uma pessoa que não ora, que não acende a sua lâmpada, saiba que você estará sendo levado para o matadouro como gado, porque é assim que o sistema do anticristo está agindo. Ele está usando a maneira de governar do anticristo para subjugar as nações.
Agora, como eu falei, Deus já avisou o final de todas as coisas através de seus profetas. E é por isso que eu preciso que você esteja atento, que você esteja atenta com a sua Bíblia na mão, conferindo tudo isso. E, claro, como eu sempre digo aqui, é muito importante que você conheça o ensino das duas casas de Israel, para saber que as revelações que eu estou falando aqui não é uma invenção minha, não é uma teologia nova, mas é sim as profecias do Senhor para o tempo do fim. Vai lá comigo em Daniel, Daniel capítulo 7. Vamos ler apenas o versículo 25 e presta bastante atenção que aqui nós vemos o que o anticristo vai fazer quando o seu reino estiver estabelecido. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Grava bem isso. Cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui ficou muito claro que o profeta Daniel está falando da última semana, né? A última semana que antecede a volta de Jesus Cristo. A igreja passará pela grande tribulação, a igreja estará na grande tribulação. O texto fala que o anticristo magoará muitos dos servos do Senhor. Serão magoados, mas no sentido de perderem as suas vidas. O anticristo estará oprimindo a igreja na última semana de Daniel. E ali no período da grande tribulação, ele mudará os tempos e a lei. Na verdade, um pouco antes, ele estará trabalhando para mudar os tempos e a lei, e assim subjugar as nações através de seu governo com mãos de ferro. Então, nós vemos aqui que o reino do anticristo não será de início estabelecido de uma maneira grosseira. O anticristo está trabalhando através de seu sistema, alterando os tempos e a lei. O anticristo está usando o poder judiciário e, de uma maneira muito sutil, as nações estão sendo subjugadas. E essas leis têm como base as características dos cavaleiros de Apocalipse, capítulo 6. Essas leis estão baseadas na guerra, essas leis estão baseadas na fome, essas leis estão baseadas na morte. E tudo aquilo que envolve a morte, eu não tenho tempo para falar aqui, queridos, mas as várias maneiras de controlar as populações. Uma população que tem dificuldade financeira é uma população que tem facilidade em ser controlada. Uma população que está debaixo de um conflito, de uma guerra, é uma população de fácil controle. Uma população que está enferma à beira da morte por causa de medicamentos manipulados, e eu não posso mais falar a respeito disso, queridos. Assista ao vídeo que eu falo sobre a farmaqueia, sobre o sistema da Grande Babilônia. São todas revelações que estão na palavra de Deus, não são revelações conspiratórias, mas Deus, ele falou todas essas coisas através de seus profetas e através também do seu profeta do livro da Revelação, o apóstolo João. Então, o anticristo, através de seu sistema, está usando as leis dos países para subjugar as suas populações. Por que o sistema judiciário é tão importante, queridos? O sistema judiciário das nações, as cortes judiciárias das nações são tão importantes para que as populações não percebam que elas estão sendo subjugadas. As nações, as populações olham e dizem: não, são apenas leis, faz sentido. Tem a ver com a guerra, tem a ver com a fome, tem a ver com morte. As nações estão sendo controladas porque os governantes que estão alinhados com o anticristo estão usando o medo para subjugar essas mesmas nações. Agora, vai lá comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler dos versículos 1 ao 3 e presta bastante atenção que esse texto, de uma maneira indireta, fala também a respeito dessa mudança das leis no final dos tempos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a espírito de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento, presta bastante atenção, queridos, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e porquanto conhecem plenamente a verdade.
Olha só, o texto está dizendo que no final dos tempos, aqueles que têm as suas mentes cauterizadas, eles vão proibir o casamento e vão exigir a abstinência de alguns alimentos. Queridos, como eu já falei aqui, esse canal aqui não é um canal de conspiração, mas se você olhar ao redor do mundo, nós já estamos vendo um movimento mundial nas leis dos principais países do mundo que estão tentando banalizar e de uma maneira indireta proibir o casamento bíblico. Está sendo criminalizado. Se você se posicionar a respeito do casamento bíblico, você está sendo criminalizado. E também a respeito de alimentos. Alimentos que são bons, mas existe um segmento político, um segmento ideológico, que está tentando criminalizar alimentos, tentando estabelecer uma agenda alimentar, e já tem muitos vídeos aqui no YouTube falando sobre essa agenda alimentar. Você consegue notar os movimentos das nações, os movimentos dos governantes que estão mexendo nas leis, usando o poder judiciário para controlar essas mesmas nações? Algumas poucas nações do mundo, alguns poucos governantes do mundo estão se insurgindo, estão se levantando contra essa agenda mundial para que os seus países não sejam subjugados. Na realidade, nós ouvimos muito falar sobre um governo único mundial, sobre essa ordem que está se estabelecendo sobre todo o mundo. O fato é que Deus ama a soberania das nações. Tanto é que se Deus não amasse a soberania das nações, ele não chamava Egito de Egito, ele não chamaria, né, Etiópia de Etiópia. Nós vemos Deus tratando com as nações usando os próprios nomes dessas nações. Então Deus, ele respeita as soberanias das nações, mas o desejo de Deus é que todas essas nações sigam a sua palavra. Então, queridos, as nações, ou algumas nações, as mais poderosas deste mundo, já estão usando as leis, já estão usando o seu poder judiciário para subjugar as suas populações. E infelizmente as nações estão caindo, infelizmente a maior parte das pessoas estão dormindo para esses acontecimentos. Vai lá comigo em Apocalipse, Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, vamos ler dos versículos 9 até o versículo 11. Apocalipse capítulo 9, dos versículos 9 a 12, perdão, que diz assim: Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas, presta atenção nisso, que aqui é a concretização, né? É a revelação, é a tradução de Ezequiel capítulo 37, o vale de ossos secos, a ressurreição das 2 testemunhas. Vou repetir o versículo 12. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Agora, volta comigo no versículo 9, né, que é o primeiro versículo. Presta atenção aqui. Você consegue notar esse cenário? Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. E aí o versículo 10 diz: Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizaram festas e enviaram presentes. Queridos, como você já tem acompanhado aqui no canal, as 2 testemunhas são judeus e gentios, são aqueles que são formados das 2 casas de Israel. E esse texto nos mostra isso, por quê? Porque várias tribos, várias nações, o texto diz que várias línguas, as pessoas de todo o mundo vão estar se alegrando e festejando a morte das 2 testemunhas. Porque as testemunhas do Senhor estarão em todas as partes do mundo. Agora, para que as nações se alegrem com a morte, com a morte de cristãos, você não acredita que as leis dos países serão mudadas? Nós já temos países que estão criminalizando a pregação do evangelho. Você acha que falta muito para que a pregação da palavra, para que o anúncio das profecias do Senhor seja criminalizado?
Você acha que falta muito para que as nações se alegrem com a morte de cristãos? Não falta muito, queridos. E mais uma vez, as nações serão usadas, já estão sendo usadas por seus poderes judiciários, para que tudo aquilo que tem a ver com a palavra de Deus seja criminalizado. Hoje, em alguns países, quando um cristão é pego, né, cometendo um crime desse de pregar o evangelho, as nações já celebram, né, a prisão e algumas até a morte desses mesmos cristãos. As leis do mundo vão estar sendo mudadas, os tempos, as leis, como o profeta Daniel disse, essas leis estarão sendo mudadas para que tudo aquilo que tem a ver com as duas testemunhas, com o testemunho de Jesus, seja criminalizado. E nós vemos de uma maneira muito forte, queridos, o poder judiciário, as supremas cortes das nações, tentando criminalizar tudo aquilo que procede de Deus. Agora vai lá comigo para você entender isso, como é profundíssima essa revelação, porque nós vemos que Gênesis capítulo 49, vai lá comigo em Gênesis capítulo 49, vamos ler dos versículos ao 16, né, dos versículos 16 até o versículo 18, porque essa questão do poder judiciário é uma questão espiritual, é uma questão que veio lá das profecias dadas a Jacó. Queridos, você precisa analisar, né, em Gênesis capítulo 49, as profecias proferidas às tribos de Israel. Por quê? Porque futuramente, como foi prometido a Abraão, nós seríamos parte dessas tribos de Israel, conforme a profecia de Jacó, nós faremos, aliás, nós somos parte das tribos de Israel, segundo a profecia que Deus deu a Jacó, que Deus inspirou a Jacó a proferir. Nós somos da tribo de Efraim. Só que o texto que eu vou ler agora mostra as características da tribo de Dan. E nós vamos ver que em Apocalipse a tribo de Dan nem está lá. Por quê? Porque a tribo de Dan, ela faz parte do sistema do anticristo. Gênesis capítulo 49, dos versículos 16 ao 18, diz assim: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Você notou aqui? Dan, ela recebeu ali, né, como característica, como responsabilidade, o julgamento. A tribo de Dan era a tribo específica, como se ela fosse o poder judiciário das tribos de Israel. Dan recebeu a responsabilidade de julgar. Continua aí, olha o versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Uma tribo responsável por julgar, né, as outras tribos, julgar as situações de toda a nação. Jacó, quando profere, né, as características de Dan, ele diz que Dan seria uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro. Ou seja, a tribo de Dan, espiritualmente, através do poder judiciário, é aquele que vai estar traindo, é aquele que vai estar atacando seus companheiros pelas costas. É por isso que muitos cristãos não conseguem enxergar que as leis estão sendo estabelecidas através de uma maneira espiritual, através dessa tribo de Dan. E isso é tão sério, queridos, que no versículo 18, Jacó, proferindo todas essas palavras a respeito da tribo de Dan, ele diz assim: a tua salvação espero, ó Senhor. É como se Jacó recebesse a inspiração do Espírito do Senhor, dizendo que Dan seria responsável pelo poder judiciário, que Dan seria uma tribo, através das leis, uma tribo traiçoeira, e ele diz: Senhor, mesmo essa tribo sendo tão malvada no futuro, mesmo sendo espiritualmente uma tribo traiçoeira, nós esperamos a tua salvação, Senhor. Nos salva dessa traição, nos salva dessas leis malignas que serão estabelecidas. Você consegue perceber isso, queridos? Agora, nós recebemos a confirmação dessas coisas em Apocalipse. Vai lá comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. Vamos ler dos versículos 3 até o versículo 8, presta bastante atenção aqui, porque em um determinado momento vai parecer apenas repetições ou nomes aleatórios de tribos, mas não é isso. Apocalipse 7, dos versículos 3 a 8, que diz assim: dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel.
Mais uma vez, é fundamental você entender o ensino das duas casas de Israel e a nossa conexão com cada uma dessas tribos. Como eu falei, Jacó, ele, em Gênesis capítulo 49, ele dá ali as características e as bênçãos de cada uma dessas tribos. E de uma maneira profética, nós fazemos parte da tribo de Efraim ou da tribo de José, que de José saiu ali Efraim. Queridos, a partir de agora, João ele começa a descrever a visão e ele começa a citar as tribos de Israel. Eu vou repetir. Conheça o ensino das duas casas de Israel para você não pensar que os 144 mil são judeus específicos que são castos. Não tem nada disso, queridos. Os 144 mil são servos do Senhor que compõem de judeus e gentios, segundo a profecia de Jacó. Nós fazemos parte das tribos de Israel. Não existe separação mais entre judeus e gentios. Presta atenção nisso. Versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil, da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Você notou aqui que eu citei todas as tribos de Israel? E mais uma vez, nós fazemos parte da tribo de José, porque nós viemos de Efraim. Nós somos espiritualmente da descendência de Efraim. Você lembra a profecia dada a Abraão? Que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu. Quando essa palavra foi dada por Deus a Abraão, que a descendência dele seria como as estrelas do céu, ali Deus estava falando para Abraão que ele teria uma descendência espiritual. A descendência espiritual de Abraão, como as estrelas dos céus, são os gentios. Nós somos descendência de Abraão, nós somos as estrelas dos céus, e essa profecia se cumpriu ali através de Efraim, que mais tarde se tornaria o povo samaritano, e através ali do povo samaritano, nós vemos ali as profecias se cumprindo na salvação dos gentios. É por isso que nós fazemos parte das tribos de Israel. Os 144 mil são os judeus e gentios que foram separados para uma obra específica no tempo do fim. Agora, queridos, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Aonde está aqui a tribo de Dan? Você consegue enxergar aqui a tribo de Dan? A tribo de Dan não faz parte dos selados dos 144 mil. E por que a tribo de Dan não está registrada aqui? Porque a tribo de Dan, ela faz parte do sistema judiciário maligno que está mudando as leis em todo o mundo. A tribo de Dan, espiritualmente, faz parte do sistema do anticristo mudando as leis, usando os sistemas judiciários de todo mundo para subjugar as nações para que o governo único mundial aconteça. Então, queridos, nós precisamos estar atentos a respeito dessas leis para que não sejamos levados por esse sistema judiciário maligno, por esse sistema que é responsável pelas leis das nações, que está sendo usado para fazer oposição a tudo aquilo que se chama Deus. No início vai parecer que as leis são boas, que as leis são ótimas, que as leis vão fazer bem para a humanidade. Só que o motivo principal é controlar as populações e no futuro até o culto será proibido. Então, meus amados, estejam atentos às coisas que estão acontecendo no mundo e o mais importante, seja um cristão de meditação na palavra de Deus e seja um cristão de oração. Ore todos os dias para que Deus revele ao seu coração e abra diante dos seus olhos tudo aquilo que o anticristo tem estabelecido nas nações e principalmente em nosso país. Bom, mais uma vez, eu te agradeço pela sua companhia e eu espero que a meditação de hoje tenha te abençoado. Obrigado e eu te espero nas próximas meditações.